Olá, meditação fácil. Hoje eu vou falar sobre as sombras, equilibrando as sombras, e até estou aproveitando um efeito de sombras para falar a respeito. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Eu quero que você não se concentre muito na minha imagem. Se por acaso entrar alguém aqui enquanto eu estiver fazendo, vou falar um pouquinho sobre as sombras, porque eu percebo que é necessário que a gente faça uma limpeza bem profunda para esse final de ano. Por isso que hoje eu estou com esse olho de Horus, para que possamos ver além, além das luzes, além da luz do sol, além das sombras, que possamos equilibrar o positivo e o negativo em nós. Nas filosofias orientais, não existe a classificação de bem ou mal, positivo e negativo. Qual que é o melhor? Existe o caminho do equilíbrio. E é isso que é o foco nessa meditação agora. Então eu vou falar aqui como que a gente identifica as sombras, Muitos de nós, quando entramos para o caminho da espiritualidade, às vezes ficamos muito empolgados, com tantas dádivas, com tantas coisas boas. E aí a gente se apega à luz, Ficamos presos ao conceito de luz, de iluminação. Então, aqueles sentimentos, aquela onda de sentimentos positivos, a própria iluminação, faz com que a gente queira permanecer no topo, de uma onda. Porém, quanto mais luz, também, inversamente, como nós vivemos em um plano dual, existem também muitas sombras e nós temos que trabalhar as sombras. Pode ser que muitas pessoas não sabem lidar com as próprias sombras e eu vou explicar um pouco aqui o que são as sombras. Um grande abraço para quem está entrando e assistindo. Um exemplo disso são os 7 pecados capitais, que são os pecados de um lado e as virtudes do outro. Então, por exemplo, o pecado da gula, a virtude é a temperança, a soberba, a virtude é a humildade, a avareza, a virtude é a generosidade. Para o pecado da luxúria, a virtude é a castidade. Para o pecado da ira, a virtude é a paciência. O pecado da inveja, a virtude é a caridade. E o pecado da preguiça, a virtude é a diligência, de tomar a frente e fazer as coisas, executar. O pecado da gula, nós temos aquele desejo insaciável, uma ação além da real necessidade, Então a gula não está apenas só na alimentação, mas a gente vê a gula em outras coisas, E as sombras também, os vícios estão muito ligados às sombras. Então, as sombras são tudo aquilo que a gente rejeita em nós, toda a nossa sujeira que a gente quer colocar debaixo do tapete ou esconder de alguém. Ou suprimir, o que é pior. Quando você suprime, é como se você sufocasse ou tentasse brigar com algo e aquilo vai se juntando, vai se acumulando até que uma hora explode, Um grande exemplo, você vê aquelas pessoas que aparentemente são muito calmas, quando elas saem do sério, elas têm uma explosão de raiva que assusta as outras, pode assustar as outras pessoas. Então, isso é um exemplo de sombra. Com relação à iluminação, também, quando a gente atinge a iluminação,
não quer dizer que você vai estar permanentemente naquele estado de iluminação, né? Como nós vivemos num mundo de desafios, nós estamos sujeitos a altos e baixos. E para quem está mais alto também, a queda pode ser maior, né? Os ataques psíquicos que a gente diz também, né? As forças opostas, o opositor querendo corromper, né? Essa luz, tomar essa luz, a pureza, a inocência, também essas forças são em contrapartida maiores. Falando aqui sobre o pecado da avareza, é o apego aos bens materiais, né? Nós vivemos numa sociedade aí muito materialista, muito consumista, em todas as questões, não apenas materiais, mas entrando nas relações humanas, né? A questão do descarte, descartando, como que a gente lida com o descarte das coisas, né? Estamos descartando tudo, inclusive pessoas, sentimentos, né? As nossas relações familiares, de amigos, tudo é descartável, tudo é instantâneo. Quem é geralmente avarento prefere os bens, né? Tudo que é material, os prazeres, do que a espiritualidade, né? Ou buscar, né, um Deus, uma espiritualidade, um lado espiritual. A luxúria e o pecado, né? A busca é excessiva também pelo prazer sexual e material, né? Hoje em dia, tanto homens quanto mulheres estão, né, num frenesi, numa banalização do sexo. O sexo é uma troca de energias, né? E quando você se relaciona com uma pessoa, as pessoas não sabem que elas ficam com aquela energia por muito tempo de outras pessoas. E imagina você se relacionando com muitas pessoas, você vai acumulando energias que não são suas. Então, por exemplo, muitas pessoas podem desenvolver depressão, né? Ou quando você percebe, nossa, isso não é meu, esse sentimento não está em mim, não é meu, né? Vem dessas ligações aí que você vive, principalmente para as mulheres, né? Que o útero é sagrado. E aí você guarda uma energia de uma pessoa que se relacionou com outras, que às vezes nem teve o cuidado, né, ou consideração, foi na onda do frenesi, né, você pega energia inclusive das outras pessoas também. O pecado da ira. A ira significa raiva, ódio, rancor, mágoa, entre outros sentimentos relacionados à vingança, né? A gente diz aquela expressão sangue nos olhos, né? Há um desejo, né? A pessoa fica com tanta raiva que ela quer destruir, né, uma coisa, um objeto, a pessoa que lhe causou mal, né? Nesse sentimento de vingança. A gente não sabe, né? Quando você começa a estudar sobre as leis do karma, depois eu vou falar aqui sobre o karma, que o karma ainda existe, tá? Ele tá vigente, tá? Tem poder ainda. As leis do karma você não sabe se você passou por uma situação kármica onde que você tá pagando, né? Um mal que você causou a alguém, uma situação. A lei do karma ela não é um castigo, ela permite que você compreenda o que um acontecimento, algo que você fez para que você não repita mais, né? Não é um castigo. Outro pecado capital aqui, a inveja. A inveja prioriza sempre o do outro, né? Sempre, sendo que as suas próprias bênçãos e conquistas passam para segundo plano. Então, às vezes, tem pessoas que elas chegam num nível de vida que elas têm muitas coisas, mas elas só conseguem ficar se comparando aos outros e acham que a vida dos outros é melhor, né? Tem outras sombras aqui que eu vou falar. Eu estudo letras hebraicas, né? Na Kabbalah.
Então, eu vou falar aqui sobre as sombras de cada letra, né? Mas eu não vou falar as letras porque isso é um estudo já aprofundado. Mas são 22 letras, então eu tenho aqui ótimas referências de sombras que devemos trabalhar em nós. Então, por exemplo, paralisar-se por causa da ambivalência, né? Da dualidade. Quando nós temos aquele sentimento de separação, né, de que estamos sozinhos e abandonados, ao contrário do sentimento de integridade, de união com o todo, com o uno. Hesitar diante da ambivalência, né, você acreditar que não há sentido mais na existência porque você está sozinho, e aí você acha que não compensa mais viver a dádiva da vida, né? Outro tipo de sombra, sentir-se superior aos outros, principalmente espiritualmente. Então, esse é um grande perigo que acontece quando você se identifica com um caminho espiritual, uma religião, né? A gente fica naquela empolgação, né, de ter se identificado e a gente passa a crer que aquela filosofia, aquela religião também possa ser boa para os outros. Só que, porém, algumas pessoas exageram, né? Algumas pessoas acham que todo mundo tem que aceitar aquelas filosofias e todo mundo tem que gostar. Que não existem crenças, né, e sentimentos diferentes. Outro tipo de sombra é o zelo missionário desorientado. Vocês sabiam que o grande pintor holandês Van Gogh, ele foi missionário numa época da vida dele? Van Gogh era uma pessoa muito apaixonada, muito intensa. Então, uma época, ele se tornou missionário, né? E ele era muito fervoroso. Só que também não adianta você tentar ajudar os outros de uma forma desorientada, né? Como se fosse um elefante dentro de uma loja de porcelana, né? Aí acaba até batendo aqui na sombra anterior. O zelo, o cuidado com o outro. Como é que você vai fazer essa abordagem, né? Tem aquele desenho, né, ou aquele personagem do Looney Tunes, a Felícia, que ela diz que ama os animais, mas só que ela dá um abraço tão apertado que esmaga os animais, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com o outro, né? Outro tipo de sombra, humildade excessiva, né? Você fica, ai, eu sou assim, ai, muito obrigada, não sei o quê, né? Não precisa, tudo bem. É a gente abrir nosso coração para as dádivas da vida, né? Saber receber, que é também um tipo de sabedoria. Não apenas saber doar, mas também saber receber e compartilhar. Mas humildade excessiva, se passar por simplório, também é uma sombra. E muitas pessoas acabam confortáveis, né? Nesse tapete de humildade excessiva. Então, seria um exemplo de uma pessoa que não quer trabalhar mais e vive de receber esmolas, né? E dizer, ai, eu sou um pobre coitado, me dá uma esmolinha. Ou até uma pessoa que tem condições, né, condições de materiais, condições intelectuais, condições de saúde, e acabam entrando nessa falsa humildade, né, humildade excessiva. Ah, mas é porque, né, e aí se justifica para poder receber sem esforço, né? Isso não é justo. No budismo, na filosofia budista também, fala sobre as atitudes corretas, né? O falar correto, o pensar corretamente, agir corretamente, né? Para você ter o mérito também, direito a méritos. Outro tipo de sombra, ficar preso na fragmentação, não saber distinguir a inspiração divina de auto-engano. Então, quando a gente entra no caminho espiritual também, a gente aumenta a nossa conexão
com o divino, né? E começamos a receber insights e até mensagens, canalizações. Só que quando a gente entra na questão da vaidade, na sombra da vaidade, a gente deixa de se conectar com o divino. E aí, no espiritismo, o pessoal diz, né, chama isso de animismo. Então você deixa de canalizar, de receber, de ser um canal de luz divina e passa a emitir informações que são suas, da sua mente, né, da sua cabeça. Não são mais mensagens que são vindas do plano divino, né? Você não está sendo mais um instrumento divino. Quando você vibrou na vaidade espiritual, esse é um grande perigo, né? Você cortou sua conexão e aí começou a ligar-se com o ego, né? Transmitir coisas do ego. Então deixa de canalizar. Outro tipo de sombra, ficar preso, né, num excesso de conexão. Então, às vezes você se conecta demais com uma coisa que acaba gerando um vício, né? Os vícios, existem os mais diversos vícios, né? Compulsão por comida, compulsão por compras, por sexo. Não apenas vícios de bebidas, drogas, álcool, né? Jogos, existem vários outros tipos de vícios. Vícios em falar mal das pessoas, né? Nós temos muito que nos auto-observar, praticar auto-observação e a nossa conexão com os outros, não só uma conexão nossa, né, com o ego. Quem está à minha volta, o que está na minha volta, como eu estou interagindo, né? Outro tipo aqui de sombras, que eu falei aqui da preguiça, né, que é um pecado capital. A preguiça, a indulgência excessiva e o excesso de agressividade, né? Você também tem que equilibrar na indulgência a balança do dar e do receber, né? Nem dar demais e nem querer receber demais, né? Tem que haver um equilíbrio aí. Se você tem algum problema, né, em observar essas questões, é interessante você procurar ajuda. Entrou aqui a minha amiga Juju, a Juliana Thomas, ela é coach. Oi, Ju, tô fazendo uma live aqui sobre sombras. Ou a ajuda de um terapeuta, né, um analista também, psicólogo, para poder identificar essas suas sombras e fazer uma integração. Geralmente as pessoas que têm vícios, elas têm muito problema de identificar essas falhas, né, essas sombras, mas tem que saber lidar com elas. Eu vou contar para vocês um segredo aqui. Eu tenho compulsão por compras. Se deixar, eu torro meu dinheiro todo comprando coisas, às vezes coisas inúteis, que eu não preciso. Mas é porque eu entro no supermercado, adoro supermercado, adoro feira. Minha família, inclusive, veio de feiras, né? Trabalhou como feirantes. Então, eu adoro, o meu prazer é ir no supermercado e ver o que tem de diferente. Pode ser um programa de índio para vocês, entendeu? Mas eu adoro. E isso, eu já ganhei muito dinheiro na minha vida e também eu gastei muito dinheiro comprando coisas inúteis, coisas que eu nem precisei usar, né? E às vezes até eu saía com outras pessoas que iam fazer compras sem necessidade de comprar nada. Isso é uma compulsão. Foi muito, muito difícil identificar isso e hoje eu tento me controlar. Agora eu tô fazendo o seguinte, ó, vocês me veem sempre com as mesmas roupas, né? Tem necessidade de eu comprar outra roupa? Não tem. Então, os vícios, né? É interessante você identificar o vício e lidar com ele, saber que ele existe. Não é dizer, nossa, eu vou tentar acabar com isso de uma forma. Isso não vai acabar, porque isso já está no meu DNA. E a minha família também passou dificuldades, né?
Tem uma parte da minha família que também sofreu com as primeiras guerras e isso está no meu DNA. Então, na minha família tem pessoas inclusive com problemas de acúmulo de coisas, porque tem aquele medo de passar necessidade, o medo da escassez, medo de passar aperto e acumula coisas, né? Às vezes eu tinha uma grande mania também de comprar, não uma coisa, mas comprar duas de cores, o mesmo modelo de sapato de cores diferentes, né? Isso tudo bem. Já soube lidar com isso. A Ju falando aqui do processo de coaching aí para poder equilibrar as sombras, né? Outro tipo de sombras, ficar paralisado de medo ou perder-se em arrogância, né? Isso daí é muito comum, por exemplo, quando você tá para fazer uma grande conquista na sua vida, seja diante de um grande amor, né? De um grande amor é um exemplo mais claro que tem. Ou de uma oportunidade de emprego, de trabalho, né? De dar uma guinada na sua vida. Então, por exemplo, o exemplo do amor, né? Você começa a paquerar aquela pessoa que você sente aquela paixão inexplicável, talvez seja realmente sua alma gêmea, e aí você começa a ficar em contrapartida com medo, né? Tipo o desenho do Charlie Brown. Charlie Brown e a garotinha ruiva, né? O Charlie Brown viaja na maionese com a garotinha ruiva, mas ela não sabe que ele existe, porque antes dele fazer alguma coisa, ele já traçou 1000 coisas mirabolantes na cabeça dele, inclusive achar que ela está olhando para ele, né? Às vezes a pessoa tá te olhando na sua direção, mas não tá te vendo, não tá te enxergando, né? A não ser que você chame a atenção dela em alguma coisa, e ele viajando lá na maionese com a garotinha ruiva e sem coragem de falar com ela, né? Ou então perder-se em arrogância também, né? Uma sombra. Que você... Há um tipo de arrogância também, você falar assim, eu sou assim mesmo, e é isso assim, não vou mudar, e os outros que me aceitem assim. Também não funciona assim, né? Ou são minhas regras, minhas leis e acabou, e não existem os outros, né? Então a gente tem que equilibrar. Bom, vou olhando aqui as outras sombras aqui, de acordo com as letras. Fechar os olhos para a dor e sofrimento, sentimentos poliânicos, né? A falta da empatia é uma grande sombra, né? Às vezes a gente não quer se envolver na dor do outro para não ter a consciência, algum tipo de... A pessoa pode achar, não sei, 1000 coisas, né? Que vai perder tempo, ou que... Eu vejo muito isso em questão de coisas de caridade. Uma amiga minha, ela se casou, como ela já tinha tudo na casa dela, ela pediu doações de caridade para uma instituição. E as coisas que ela ouviu foram do tipo: ai, não é necessário fazer doação, doação é espontânea, voluntária. Poderia ser qualquer tipo de doação, desde R$1 até se a pessoa que tivesse condições doar, né, 3, 4 dígitos de dinheiro. Tá bom, Juju. Um beijo. Manda abraço pro marido. Motoca Bigode. Os sentimentos poliânicos aqui também, várias justificativas, né, que a gente dá para não fazer uma coisa ou escapar dela. Outro tipo de sombra, perder o chão, desligar-se, né? Esse daqui ou você entra no desespero, né, entrar no desespero, ou desligar-se querendo fugir da realidade. Então, tem muitas formas hoje em dia de querer fugir da realidade. Eu falo que, por exemplo, eu gosto muito de ir no cinema e assistir um filme, né? Tô morrendo de saudade de ir no cinema. Porque você, naquela telona, você entra em outra história,
né? Você entra em outro mundo, né? Principalmente esses filmes aí de ficção científica que eu adoro, aventuras e tal. Mas a gente não pode perder o chão, se desesperar, tem que deixar um tempo para a luz agir, mesmo que a gente esteja com um excesso de sombras, né? Tem que dar um tempo para a luz entrar. Você já ficou num quarto muito escuro e quando amanhece com o sol, entra aquele primeiro filete de luz, né? Que você consegue enxergar até as partículas de poeira. E depois, à medida que o sol vai, né, a luz vai aumentando, você consegue ver a luz se iluminar aquele quarto escuro. Na vida da gente também é assim. Outro tipo de sombra: abuso de poder, arrogância, soberba, hipocrisia e manipulação, né? Dê poder a uma pessoa e conheça a realidade, conheça, saiba quem ela é. Então, isso daí, nem vou entrar muito em detalhes, que muitas pessoas já sabem algum exemplo disso, né? Mania de grandeza também. Vício em trabalho. Você querer sempre estar trabalhando, tudo bem, o trabalho é bom, mas descanse um pouco, tire um tempo para você, né? Para estar com as pessoas que você gosta, fazer as coisas que você gosta. Aprendizado estreito também é um tipo de sombra. Então, principalmente pessoas aí que passam o conhecimento para outras, nós estamos vivendo um momento de muita informação e ao mesmo tempo desinformação. Porque as pessoas simplesmente transmitem as informações, às vezes sem investigar, né? Sem querer conhecer, vivenciar aquelas questões, aquelas informações que estão sendo passadas, né? Paixões destrutivas e apego às tristezas também são um tipo de sombra. Ser escorregadio, evitar as pessoas, frieza, indiferença. Hoje em dia, né, com as redes sociais, às vezes as pessoas se justificam. É que eu consigo falar com todo mundo pelas redes sociais. Mas tudo bem, existe, por exemplo, uma rede social que é o WhatsApp. Você ainda consegue falar, fazer ligações, chamadas de vídeo, né? Ou manter uma conversa um pouco mais próxima através de mensagens escritas, né? Texting. Mas existem pessoas que evitam mesmo se encontrar com as outras, né? Sempre dão justificativas. Existem pessoas que uma coisa é você ser reservado e outra coisa é você querer se isolar, né? Então, dizer que prefere a companhia dos animais do que das pessoas. As pessoas são incríveis, maravilhosas, desafiadoras. Cada pessoa é um tesouro. E quando você se fecha no seu mundo com os seus animais de estimação, evitando contato com outras pessoas, né? Você está deixando de aprender ali, conviver com um livro vivo. Uma coisa bem legal, uma vez que eu ouvi de um casal que tinha um cachorrinho, eles falavam que o cachorro aproximava eles de outras pessoas, porque o cachorro era tão bonitinho, tão fofo, que outras pessoas, quando eles iam passear com o cachorro, né, e eles viajam com o cachorro, o pessoal vinha falar com eles por causa do cachorro, né? E inclusive tem um amigo meu uma vez que ele falou uma coisa muito engraçada, né? Que não deixa de ser verdade, de certa forma. Ele falou que ter um cachorro ou ter um carro para um homem é uma extensão peniana, porque atrai as mulheres, né? Então vai um cara passear com um cachorro, né? Faça o teste, rapazes. Você vai ver, né, as meninas vão ficar encantadas, principalmente se você for carinhoso com seu cachorro. Melhor do que ter um carro, né? É mais fácil.
Bom, outro tipo de sombra, bloquear-se e fechar-se, que eu já falei um pouco, né? Ou também ser protetor ou dependente demais. Tem aquelas pessoas que parecem um leão, né? Cercam de todos os lados, o território é delas, e ou com filhos, ou com o cônjuge, né? Tem aquelas. Eu acho que isso aqui entra um pouco também no ciúmes. Ou então aquelas pessoas que ficam esperando só aquela outra. Acaba sendo uma relação aí também, onde que um domina e o outro é o dominado, né? Que o que é o dominado, ele fica esperando as coisas acontecerem e para ele tá ótimo, né? Ele não quer fazer mais nada porque já tem alguém que manda mesmo, né? Abuso de poder e sexo, cobiça e avareza também são sombras. Falar demais ou deixar de falar quando devido, né? Que a gente diz que omitir, se omitir, né? Fofocar, isso daí também são sombras. Falar demais é ser verborrágico, né? A gente pode curtir o silêncio um pouquinho, a beleza no silêncio. A gente deve falar para a gente se expressar, ou até para corrigir outra pessoa, né? A gente pode procurar aí ter diálogos gentis, não é preciso ter uma forma agressiva de comunicação, né? E fofocar sem comentários, né? Você não sabe se é verdade, se aquela informação não é útil. Eu já tive o vício de ouvir fofocas. Já tive essas sombras também. Tá vendo que eu não sou uma pessoa perfeita? Eu estou buscando a perfeição. Mas eu adorava ouvir uma fofoquinha. Eu parei com isso também. Graças ao meu marido que não gosta de fofocas. O farisaísmo também é uma forma de sombras. Farisaísmo é o fingimento, falsidade, dissimulação. Também ser muito exigente consigo mesmo ou com os outros, querer ser santo, isso daí é uma forma de sombra, né? Porque essa daí também é muito perigosa. Que não apenas a pessoa quer passar uma imagem, né? Sustentar uma máscara. E existem muitas outras pessoas aí que só Deus sabe as sombras que elas carregam, né? Então isso acontece muito também, que podemos dar um exemplo aqui, com grandes líderes espirituais aí que a gente já viu, né? Envolvidos em escândalos sexuais. Então eles se colocam numa posição de santos. Beijos, Giza. E as pessoas compram aquela imagem de que são santos, que não são humanos. Só que nós vivemos numa sociedade, numa cultura ocidental, né, constituída a princípio pelo catolicismo, onde que a pessoa que é santificada, ela é celibatária. Então, quando estouram esses escândalos sexuais dos líderes espirituais, todo mundo fica horrorizado. Isso daí é muito perigoso. Culpar os outros por nossos medos e fraquezas também é uma forma de sombras, né? Você está se isentando da responsabilidade. Como eu disse, a lei do karma é uma lei onde que a balança da responsabilidade se equilibra, né? O que você fez, criou ao outro, você está tendo a oportunidade de vivenciar também. Então não culpe os outros por seus medos, fraquezas. Eu acrescento aqui também os fracassos, né? Vai seguindo o fluxo da vida. Se caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Outro tipo de sombras, ser egoísta, arrogante e corrupto, né? É muito perigoso também para quem está recebendo muita luz, acabar se corrompendo por alguma coisa. Eu recomendo aquele filme O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. Eu sou fã do Keanu Reeves.
Então, por exemplo, ele escapou de uma situação, mas depois ele se viu pego em outra por um pequeno detalhe, né? Então, mesmo que você esteja no topo da pirâmide ou recebendo grande quantidade de luz, isso não te isenta de ser suscetível à corrupção, de se corromper. E como você faz para não se corromper, né? Lidar com essa sombra da corrupção? Você identificar que existe o perigo de você se corromper e tá pedindo a todo momento ajuda, força, proteção, amparo, né? Trabalhar seus defeitos e sombras, né? Lembrando que não é jogar para debaixo do tapete, é trabalhar com isso, equilibrar. Outros tipos de sombras, né? Mágoas, rancor, que acaba até virando, geralmente acaba virando um tumor, né? Um câncer, alguma coisa assim, uma doença psicossomática, né? Existem várias doenças que são coisas guardadas, né, no mental, no emocional, que acabaram se manifestando no corpo físico. Outro tipo de sombra aqui também, que eu, para finalizar aqui antes de entrar na meditação, é finalizar prematuramente uma situação ou relacionamento, né? Você tenta se esquivar de uma coisa e aí o que acontece? Você vai se confrontar com aquela coisa de novo. Então é a sombra brigando com você de novo, você brigando com a sombra e ela aparece de novo para você. Assim, ó, você tentou me abafar. Eu estou aqui para te mostrar que eu sobrevivi, que eu não fui embora, né? Parece até aqueles filmes de terror, né, com assombração. Então, quanto mais você foge de uma situação, se esquiva, ela fica escondidinha e depois aparece para você como se fosse uma assombração, né? Também demorar-se para pôr um ponto final numa situação que você tá vendo, né? Que não tá desenrolando, tá parada, tá bloqueada, né? E aí você fica como se desempurrando com a barriga. Um relacionamento que já não vai dar mais em nada, né? Um emprego que você não gosta. Esse ano nós estamos vivendo muito isso, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que não trabalham com o que gostam, né? E aí o reflexo disso foi esse grande desemprego. Ou até a pessoa não valoriza o trabalho, né? O que mais tem, como eu já fui funcionária muitas vezes, é o funcionário falando mal do patrão, não tem nenhum pingo de gratidão, né? Até as pessoas que têm negócios não têm gratidão pelos seus clientes. Então tudo é energia, né? E aí você tem essas sombras. Todo mundo gostaria, né, de jogar na loteria e acertar, ganhar uma bolada e não ter que trabalhar, né? Essa daí é uma grande sombra também. Só que, porém, o universo é feito de energias que precisam, né, ser movimentadas e precisam crescer para cima, né, para se expandir, impulsionar outras energias. Então não adianta a gente querer se acomodar, não tem como se acomodar, não tem como descansar. Você vai ter um pouco de folga, de descanso, né? Quando você atingir o ápice, e mesmo assim você vai se empolgar com aquela energia se movimentando que você vai querer mais, né? Então o universo é isso, a gente vê pelo Big Bang, uma grande explosão, né? Vou fazer aqui. A Angélica entrou aí. Oi, Angélica. Oi, Mary. Gente, isso é uma ambição fora do normal, querer consertar o mundo. Se você não conserta nem você primeiro, né? Você não consegue nem lidar com as sombras. Oi, Angel. Você não sabe nem lidar com as suas sombras, você quer consertar o mundo, que tem coisas aí que a gente nem imagina, né? Como já dizia o Shakespeare,
há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, não dá conta. Tem pessoas que têm, né? Esse desejo aí de controlar o mundo, consertar as pessoas, né? Ajeitar as pessoas da família, dos amigos, não tem como. Aquela pessoa, né, nasceu assim, geralmente o pau que nasce torto nunca se endireita. Se endireita com muito amor, paciência e despertar da consciência. Se a pessoa não se conscientizar, ela não vai mudar, né? É como você oferecer ajuda para uma pessoa. Nem sempre as pessoas que estão recebendo ajuda, elas querem ser ajudadas, elas não têm noção da ajuda que estão recebendo, né? Então, assim, o mundo, a vida é um pouco de desapego, é muito amor e muita paciência, principalmente para lidar com as sombras, as nossas próprias sombras e as sombras dos outros. Então, vamos agora entrar na meditação. Então, vou tirar esse efeito aqui de sombra. Não vai ficar movimentando demais. Aí. Vou ligar minha luz verde aqui da cura, da verdade. Então, vamos fechar os olhos. Inspirando e expirando profundamente. Mais uma vez. Se conectando. Acalmando a mente, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Sentindo as batidas do seu coração. Vamos agora para um lugar interno, confortável, dentro do seu coração. Peça ajuda a um guardião, ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, para que o seu eu superior, nessa jornada do autoconhecimento, para esse trabalho, pequeno trabalho que vamos fazer de integração das sombras. Nós somos seres integrados, luz e sombra. Não há luz sem a sombra, como na história de Peter Pan, onde ele perdeu a sombra. Peter Pan nos remete à criança interior, à pureza, à inocência, mas que ele tinha noção de que era importante também conviver com as suas próprias sombras. Tanto que a roupa dele é verde, verde da verdade. Então vamos agora nos envolver num tubo de luz azul, um tubo de luz muito confortável. Não tenha medo, não tenha medo de encarar suas sombras. A partir do momento que você encara, visualiza, conhece suas sombras, você conhece um pouco mais de você mesmo. Você passa a ser uma pessoa mais feliz, mais conectada, mais integrada. As sombras são os nossos defeitos. Então vamos pedir para a nossa sabedoria interna nos trazer os defeitos, as sombras que devemos trabalhar em nós. Inspirando profundamente, não precisa ter medo. Pode ser que algumas pessoas tenham sombras mal compreendidas pelos outros. Às vezes sombras que foram criadas pelo convívio com outras pessoas que também não sabiam conviver,
os outros seres humanos, gerando trauma, sofrimento. E aí o seu subconsciente tomou aquilo como verdade, mas que existe uma sombra. As sombras podem ser uma parte sombria que está em nós, mas que não precisamos esconder, suprimi-las, sufocá-las ou exterminá-las. Nós temos que aprender a conviver com elas e abraçá-las. Eu vou dar aqui exemplos radicais de sombras, para que vocês possam ver como é possível conviver com as sombras. Exemplos profissionais. Um açougueiro, por exemplo, a sombra dele é agir friamente, cortar a carne friamente. Se ele deixasse os assassinos, né? Se eles equilibrassem as suas sombras, seriam ótimos açougueiros. Esse é um exemplo assim muito um exemplo apenas, tá? Não se ligue a essas imagens. Assim como, por exemplo, um suicida, uma pessoa que tem tendências, são tendências, tá? De sombras muito desequilibradas. Uma pessoa suicida seria, por exemplo, uma pessoa que corre riscos, né? Pessoas que trabalham com altura, com esportes radicais, né? Pilotos de prova, piloto de avião. Isso é apenas um exemplo, tá? De sombras que foram integradas ou quando elas estão muito desequilibradas, que as pessoas são capazes de fazer. E por isso que é importante, muito importante lidar com as sombras. Eu estou fazendo essa meditação porque eu não tenho controle de aonde que essa mensagem vai chegar. Mas no meu trabalho como terapeuta, eu sou a Juju Ishihara, tenho atuado como terapeuta integrativa holística há 3 anos. E neste trabalho a gente vê muitas facetas do ser humano que tem que ser trabalhadas, compreendidas. É lógico que o ser humano, né, é um complexo maravilhoso. Infelizmente, pelos desafios, pelas falhas humanas, às vezes essas sombras são mal compreendidas, mas elas podem ser trabalhadas e tratadas, né, com um acompanhamento de uma pessoa que você confie, né, uma pessoa especializada aqui. É que eu recomendo, né, eu trabalho com homeopatia para trabalhar essas grandes sombras. Mas você pode procurar um psicólogo, um psicanalista, um coach. Existem outros tipos de terapias, como as constelações familiares, que você pode recorrer a trabalhar. Ao tomar consciência das suas sombras, inspira fundo, relaxa. Tente equilibrar as emoções, os pensamentos. Nós estamos aqui no momento sem julgamentos. Não tem ninguém aqui para te julgar, para te criticar. Está só você com seu mentor, seu guia espiritual que não te julga. O plano espiritual divino é tão amoroso que eles acompanham todas as coisas que fazemos sem julgamento. Mas se a gente pedir ajuda, eles nos ajudam. Eles sabem os nossos problemas. Então, sinta-se confortável. Não tem ninguém aqui para te julgar.
a não ser a sua própria consciência. E a partir do momento que você conscientizou-se do que precisa ser trabalhado, ser tratado, o que ressoa no seu coração, que lá no fundo você sente que não está certo, que não é correto, que te incomoda, que você quer esconder, inclusive de você mesmo. Estas são as sombras. Então vamos pedir a nossa sabedoria interna divina, a nossa consciência divina, ao nosso eu superior, nosso eu maior, para nos dar orientação para lidar e trabalhar com essas sombras. E eu vou, enquanto você se acomoda na energia dessa consciência, da conscientização, eu vou dar um comando de Theta Healing para que possamos integrar. Me conectando com a Mãe Terra, a energia da Mãe Terra, sentindo gratidão por estarmos aqui vivendo essas experiências. Ela se sente feliz com a nossa gratificação, nosso sentimento de gratidão, nosso reconhecimento, e nos envia amor. Por mais que você se sinta sozinho, abandonado, até por causa de suas sombras, existem consciências maiores que nós não estamos vendo, que são muito, somos muito amados por elas. Vai respirando, equilibrando as energias, ainda dentro da luz verde. Eu vou liberar os downloads de Theta Healing agora. Você se permite ter a consciência de que você é uma pessoa muito amada pela consciência divina universal, que você não está sozinho. Você se permite? Você se permite receber o amor incondicional da fonte criadora de tudo que é, Deus Pai, Mãe, como você queira chamar, Deus Pai, Deus, Deusa, o grande arquiteto, o grande espírito. Você se permite receber esse download de amor incondicional para que possa te trazer ao caminho de volta para casa. Você se permite relembrar-se de que você faz parte de um plano integrado, onde todos somos um. Somos uma única consciência, vivendo várias experiências multifacetadas, sem julgamentos, apenas experiências. Você se permite sentir essa conexão, essa integração com o mundo, com o todo? Você se permite reconhecer, você permite sentir que é seguro, é tranquilo, é suave, reconhecer suas próprias sombras e integrá-las ao seu ser da melhor maneira possível, de uma forma divina, leve, suave, fluida.
e amorosa você se permite. Você se permite conhecer a verdade sobre si mesmo, sua luz, suas sombras, se tornando uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, e a ponto de poder irradiar essa energia de equilíbrio e integração à sua volta, você se permite. Respirando profundamente. Vou finalizar com um download de gratidão. Permita-se sentir-se grato, gratidão, por todas as experiências que você passou até agora. Erros, acertos, enganos, coisas que lhe aconteceram, coisas que lhe fizeram, coisas que você fez, boas ou não, independente de justificativas. Sentir gratidão e começar uma nova história a partir de agora. Você se permite? Uma história em que você seja protagonista da própria história, com mais felicidade, saúde, equilíbrio, amor, consciência. Você se permite? Respirando mais 3 vezes para ancorar a energia. Voltando a sua consciência para esse plano real agora, no aqui e agora. Sentindo-se grato por essa experiência, equilibrando as sombras. Esses comandos de Theta Healing, eles fazem mudanças graduais e muito sutis. Então, não se preocupe, né, com a mudança, ela não acontece do dia para o outro, ela acontece respeitando o seu próprio tempo, ok? Então tá bom, muita gratidão a você que teve a paciência, a bondade de escutar aqui sobre o equilíbrio das sombras e que possamos trabalhar nós mesmos e ajudar outras pessoas também, tá bom? Um grande beijo e tudo de ótimo para todos nós nesse momento. Tchau!